Claro. né? Vamos lá, Brasil. Vamos falar do Monark. Monark. Nosso tema destacado, né? Companheiro Monark. O pessoal fica puto. O pessoal fica bravo. O Monark, mais uma vez, teve aí as suas redes sociais derrubadas mais uma vez, porque não é a primeira vez. Não, nem a segunda. Ele já foi expulso do podcast que ele tinha, né, graças à pressão dos patrocinadores e do governo, do judiciário e tal. E agora ele teve as redes sociais, todas as redes sociais dele, derrubadas pelo Alexandre de Moraes, né, numa ação verdadeiramente democrática, justa, bonita e correta, né? Qual é a causa, Márcio Roberto? Ele faz um comentário, né? A gente poderia até colocar o Twitter dele aí, produção, pra gente ver direto da fonte. Será que já colocou, Olha lá, já. Não é nem esse, né? Eu ia mostrar da fala dele, mas tudo bem. Tá aí, eu fui censurado. O Monark tá falando, né? Fui censurado novamente, a ditadura continua, provavelmente esse será o último Twitter nessa conta. Serão criadas novas contas, busquem por elas. Eu sempre estarei por aí, falando as verdades que incomodam um sistema. Isso aí ele retweetou. Um detalhe, esse Twitter, que é o Twitter que foi derrubado agora, era @monarkvoltou, ou seja, já tinha um anterior. Já é o... Então. Que tinha Não, esse é o novo dele, o Monark voltou. Então, não, mas é o novo. Não. Esse não é o recente, é o novo, não é o recente. É o que foi derrubado agora. Nossa. Porque você vê, ele tá falando aí, será o último tweet nessa conta. Esse daí foi derrubado. Então, assim, a gente vê aí, né, que ele já tinha sido censurado anteriormente. Existe aí uma coisa constante contra ele. Agora, precisa ver se a gente pode mostrar o tweet que ocasionou aí essa derrubada, né? A produção vai responder. Vai responder. Vai responder botando na tela o tweet ou não. Acho que não dá pra mostrar o tweet. Tudo bem, né? eu mando aí. Eu Mas acho que eu mandei ele falou? errado. Mas é o seguinte, ó, a gente pode falar o que ele falou, né? Vamos ler a frase. Isso aqui é o que está no estado de São Paulo. Ele fala o seguinte, ó. Isso aqui, o próprio estado de São Paulo está mostrando o que ele falou. A frase é dele, a colocação é dele, não quer dizer que seja a nossa opinião sobre nada. A gente está simplesmente discutindo a derrubada da conta dele, do qual a gente é contra, né? Mas pode falar, meu filho. O pretexto, né, de acordo aqui com o Estado de São Paulo, para punir o apresentador foi a seguinte fala. A gente vê o TSE censurando gente. A gente vê o Alexandre de Moraes prendendo pessoas. Você vê um monte de coisas acontecendo e, ao mesmo tempo, eles impedindo a transparência das urnas. Qual é o interesse? Manipular as urnas? Manipular as eleições? Então, é somente isso, né? Bruno Ayub, que é o Monark, né, está sendo punido simplesmente por questionar. Né? Ele não acusa nada, ele não faz nenhuma acusação, ele não agride ninguém, ele questiona. Ele faz uma pergunta, né, ao TSE, às instituições, e simplesmente isso, né? É uma fala no meio de um podcast. Você vê que ele não está mais no YouTube, ele está em outro, como é que chama? Em outro local de divulgação. No Rumble. No Rumble, né? Derrubou o Rumble também. Derrubou o Rumble também. Ele está onde agora? Que ele está falando, ele tem isso aqui foi durante um evento dele. Ele tem agora Monark News, onde ele comenta as notícias da semana. Toda semana. Como essa derrubada foi ontem. Foi antes, né? Então, essa do Rumble. Mas foi todas as redes sociais do Rumble também foi derrubada? Ele pediu para derrubar, não sei se que chegou coisa, a ser hein? derrubado. Mas tudo fica aí, né? Um camarada assistindo o nosso programa, né? Que o Chico chamou a atenção, o Vicente, fez um comentário aí, né? Eu até printei. Se a produção puder colocar... Não precisa colocar o comentário dele. Vamos ver, porque ele faz umas coisas interessantes no comentário dele, que ele poderia responder ao vivo aqui. Eu vou ler. É sério que vocês estão defendendo o Monark? Ele defendeu a criação de um partido nazista. Então vocês defendem o direito dele defender a criação de um partido nazista?
Que porra de esquerda são vocês? Primeiro que esse caso do Partido Nazista não tem nada a ver com isso aqui, com essa situação atual, né? É outra essa daqui. E outra coisa é o seguinte, o cara é um analfabeto, né? Uma ameba aí. Porque a gente defende a liberdade de expressão. A pessoa tem que ter o direito de falar o que quiser. Se você quer ouvir só o que você gosta, isso aí não é direito, isso aí é privilégio, né? Todas as pessoas têm que ter o direito de falar, de apresentar, de questionar, de defender o que quiser. O fato de a gente defender a liberdade de expressão de uma pessoa não quer dizer que a gente apoia aquela ideia, que a gente defende aquela ideia, que a gente vai colocar aquela ideia. Isso aí é uma perversão. O cara que escreveu isso aí, eu não sei quem é, a primeira vez que eu vi ele no chat, eu procurei no Twitter, não achei, né? Deve ser aqueles caras que têm 5 seguidores e são financiados aí para atacar o pessoal de qualquer maneira. Não sei, deve ser algum cara da Fórum, ou do Diário do Cu do Mundo aí. Mas o fato é que o que está em jogo aqui é a pessoa fazer um questionamento, e aí o juiz, engraçado é isso aqui, ó. A corte sancionou uma lei, um veto, né? E aí o presidente da corte foi lá e aprovou. Ou seja, ele mesmo criou, ele mesmo aprovou. Isso aqui sim é democracia, né? Porque se você só consegue baixar uma lei e você aprovar... Não, uma corte criar uma lei, né? Não, é uma uma coisa corte. muito louca. A corte cria uma lei que, primeiramente, é uma coisa totalmente fora dos padrões normais aí, porque quem cria a lei tem que ser o legislativo, né? Municipal, estadual ou federal. Nesse caso aqui é uma corte, uma Suprema Corte, com 11 pessoas que não foi eleita por ninguém, que ganha aí só de auxílios mais de 30 mil reais por mês. Então, aí ele sanciona a lei e derruba, e ele manda. E o cara vai lá e derruba. Se a gente procurar ele, não sei se a gente procurar hoje aí no Twitter, você vai achar, né? Mas o fato é que o partido continua aqui defendendo a liberdade de expressão irrestrita. A pessoa tem que ter direito de falar o que quiser, né? Você vê que isso aí está diretamente à notícia anterior da TV PT. Há um monopólio aí, onde os donos da verdade é a Globo, né? Porque o SBT, a Band e tudo mais são cópias fajutas da própria Globo aí, que a própria Globo ela é uma sucursal do consenso de Washington, né? Também aqui no Brasil. É um disseminador de ideias mentirosas. O próprio editorial que o Uriel citou aqui no Momento Pig já começa falando que o lulopetismo é antidemocrático e não sei o quê. Você vê, isso aí só já é uma mentira espatafúrdia aí. E não há nenhum tipo de reação, né, punição. Vamos tirar do ar essa manchete. Mas aqui a gente não é a favor também de tirar do ar manchete nenhuma. Mas que não há reação nenhuma contra as mentiras não há nenhuma reação. Burguesa, a Globo fala o que quer. É. Você liga ao Jornal Nacional, você vai ver lá. O MST é criminoso, o PT é criminoso, o PCO nem entra na conta, porque é o chefe dos criminosos. Aí vai. Mas assim, aí você pega o Jorge Soros, você pega o Bradesco, você pega o Itaú, você pega todos os escravagistas do presente. Eles são pessoas amáveis, caridosas, afetosas. Você pega aí, eu estava vendo hoje cedo, eu fui tomar café no bar lá perto de casa, e aí estava passando a notícia lá do pessoal distribuindo comida. Falaram que foram 1.500 comidas distribuídas hoje à noite, no frio, uma ONG, né? Uma ONG, sei lá o que, da vida aí. Eu fiquei olhando assim, só o fato do cara provar, né, num canal de manhã cedo, tá distribuindo comida para pessoas que não têm onde morar o que comer, já não era um crime absurdo isso aí? Será que eu misturei as coisas? Eu acho que sim. Mas tudo bem, cara, misturar faz parte. Tudo bem. Beleza. Mas, vai lá. Concluindo, né, queria ver se o Vicente não gostaria de comentar, porque é um negócio absurdo isso daí, a gente tem que denunciar a censura contra o monarca, né? Seja lá o que for que ele falou, podemos concordar ou não com o que ele falou, nós não vamos nem entrar nesse mérito. Você não pode fazer uma coisa, você não pode ter um país em que você fala uma coisa e aí você tem que ter todas as suas redes sociais derrubadas, não é nem que censuraram o tweet dele, o que já seria errado. Eles derrubaram todas as redes sociais dele. É uma coisa absurda. Eu não sei se o Vicente quer comentar. Queria comentar só o seguinte. Se você pega qualquer livro de história do Brasil, você vai dizer que um dos fatores, né, para terminar a República Velha, etc., foram as fraudes nas eleições, né?
Então, isso é uma coisa que faz parte da história do Brasil, como faz parte da história de qualquer país, né? Você tem que investigar isso daí historicamente, você não pode proibir uma pessoa de contestar isso daí. Porque se você proibir o monarca, amanhã você vai estar proibindo qualquer pessoa que contestar um processo eleitoral. E todo cidadão tem esse direito. Uhum. Essa pessoa as pessoas têm que entender o seguinte: ninguém aqui está defendendo o monarca, né? Os únicos programas que eu vi do monarca foi as entrevistas do Rui. Eu não sei o que o monarca fala, não me interessa. Agora a questão é a seguinte: deixa o cara falar. Se você não concorda com o monarca, se você acha que ele está falando besteira, é muito simples, você muda de canal. Você põe aqui na Céu TV para ouvir o que a gente tem para dizer, sabe? Então, agora, deixa o cara falar. Então, se você fica aí fazendo esse tipo de policiamento, o Bolsonaro falou as mesmas coisas sobre fraude eleitoral. Atacou muito mais pesadamente o STF do que o monarca. E aí, você vai derrubar as redes sociais dele? Então, que lei é essa que pega um pé de chinelo igual o monarca e deixa os figurões de fora? Pensa sobre isso, companheiro. É isso aí. Bom,